Eu sempre digo que a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, se tratando da Bíblia, quem dá a mim e a você, de fato, é o Espírito Santo, ok? Quando você lê a Bíblia, primeiro, você tem que respeitar a época em que ela foi escrita e para quem ela foi escrita. Você tem que lembrar e entender que a Bíblia ela foi escrita de judeu para judeu. E os judeus daquela época tinham uma linguagem de figura de se comunicar um com o outro naquela época. Assim como o livro de Apocalipse contém linguagem de figura e animais mitológicos, como o dragão e a besta, que de fato ali não é de fato de verdade um dragão literal, dragão ali em Apocalipse representava poder, autoridade, algum rei. Então, ou seja, meus amados, José ele teve um sonho em Gênesis 37:7. Ele sonhou que estava amarrando feixes de trigo junto com seus irmãos. Então o feixe de trigo de José se pôs de pé no meio. E os feixes de trigo dos seus irmãos rodearam o feixe de trigo de José, então se curvaram perante o feixe de trigo de José. José então contou este sonho a seus irmãos, tá? E seus irmãos então entendeu aquela linguagem de figura. E ele disse: acaso você vai ser rei sobre nossas vidas? Então era uma linguagem de figura que aquele povo judeu se comunicava naquela época. E Gênesis 37:9, ele ainda teve outro sonho. Olha o que está escrito: e tive ainda outro sonho, e referiu-se a seus irmãos e dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas inclinavam perante mim. José, ele teve um outro sonho, depois daquele primeiro que ele teve, que foi com os feixes de trigo, representando ali seus irmãos. Então José, ele teve um outro sonho, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam perante mim. Então José contou este sonho para o seu pai. Olha o que está escrito em Gênesis 37:10. Está escrito assim: contando a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti? Então, ou seja, quando José sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele, e ele contou esse sonho a seu pai e seus irmãos, então, meus amados, o pai de José logo o repreendeu, porque ele entendeu que em um futuro, ainda imprevisto, José viria ser rei. José viria reinar sobre a vida deles. Olha o que está escrito em Gênesis 37:10. Contando ao seu pai e seus irmãos, então seu pai o repreendeu e disse: que sonho é esse que tiveste, José? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então, ou seja, o pai de José entendeu, tá? O pai de José ali, quando José sonhou com o sol aqui nesse contexto estava representando o pai de José. A lua estava representando a mãe de José. E as 11 estrelas estavam representando os seus 11 irmãos. Então, quando José contou a seu pai e a seus irmãos que teve um sonho que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele, seu pai então lhe repreendeu dizendo, contando a seu pai, o seu pai repreendeu dizendo: que sonho é esse que tivesse, José? Acaso viremos eu, o pai dele, representado pelo sol, tua mãe, representado pela lua, e teus irmãos, representados pelas 11 estrelas, viremos e curvar perante ti em terra, em vida? Então, ou seja, meus amados, neste contexto aqui, o sol representava o pai de José, a lua representava a mãe de José e as 11 estrelas representavam seus irmãos. Então eu quero que você entenda que a Bíblia ela é cheia de linguagem de figura. E o povo judeu daquela época tinha uma maneira de falar, de se comunicar através de linguagem de figura. É como você dizer: aquela mulher é uma cobra. E ela é uma cobra? Não, você usou uma linguagem de figura para mostrar o quanto aquela mulher é perigosa e traiçoeira, ok? Então, quando você lê a Bíblia, você tem que respeitar a época em que ela foi escrita e para quem que ela foi escrita. Você tem que lembrar que a Bíblia foi escrita de judeu para judeu numa época totalmente diferente da minha e da sua. Por isso que o próprio Jesus disse que os meus erram por não conhecer as Escrituras.
Eu espero que você tenha entendido e fiquem todos na graça do nosso Cristo ressuscitado.